Entre mudanças, recomeços e diferenças culturais, existem histórias que conectam pessoas. Eu sou a Juliana, psicoterapeuta, e este é o podcast Laços Além das Fronteiras, um espaço de conversas reais sobre imigração, família, pertencimento, desenvolvimento emocional e sobre os desafios e ganhos de construir uma vida em outro país. Aqui vamos compartilhar experiências, reflexões e encontros que nos ajudam a compreender com mais humanidade os caminhos da interculturalidade. Porque mesmo longe de nossas origens, seguimos construindo vínculos, identidade e lugares onde possamos nos sentir em casa. Bem-vindos! E hoje a gente vai fazer uma conversa muito bacana, falando sobre a cultura brasileira acontecendo fora do Brasil. Estou muito feliz de ter você aqui no Canija, especialmente para falar do forró, que tem um espaço muito especial também no meu coração. Gosto muito do forró. Vai falar sobre isso aqui, né? Então, antes de dar os spoilers. Então, a Maristela nasceu no Rio de Janeiro, foi criada em Salvador e hoje se reconhece como uma canadense por escolha. Ela fala português, inglês e espanhol. Em 2014, a Maristela entrou no Forró for All como aluna e pouco tempo depois passou a atuar como voluntária. Em 2017, após um período sem aulas e diante de algumas dificuldades de encontrar espaço, ela foi uma das responsáveis por reabrir o grupo, ajudando a impulsionar o crescimento da comunidade que hoje se consolidou em Toronto. Obrigada mais uma vez, Mari. De nada, meu amor. É um prazer estar aqui com você. Muita saudade. Bem-vindo, Canija. Então, o Canija, ele nasceu no Cedro, que é no Ceará, certo? E constituiu a sua trajetória passando por diferentes lugares no Brasil. No Crato, no Rio Grande do Norte, Maranhão e Tocantins. Aprendeu a dançar forró em Toronto, dentro do Forró for All, em 2014. E desde então permaneceu conectado à comunidade. Atualmente ele mora em Winnipeg, mas carrega os vínculos afetivos e de diferentes lugares que fizeram parte da sua história, incluindo no Ceará, Natal e Toronto. Então, mais uma vez, bem-vindo, Canija. A gente pode ir começando essa conversa, né? Sobre a questão da comunidade, né? Do Forró for All. É interessante, ela começou muito despretensiosa, né? Acho que o Canija vai trazer muito sobre isso também, que ele era um dos estudantes que fez parte disso, né? Da construção. Era o Ciência Sem Fronteira, que era uma parceria entre o Brasil e o Canadá, né, que trazia os estudantes por 1 ano e meio. Então, eles iam para várias partes do mundo, inclusive aqui Toronto, e era lá pela Universidade de Toronto. Então, todos os participantes do Ciência Sem Fronteira eram estudantes da UFT. Uhum. E foi um dos estudantes que decidiu, ficou com saudade de casa, decidiu fazer um grupinho de forró. Uhum. E aí o negócio foi crescendo, e a coisa interessante era que eles, porque eles ficavam 1 ano e meio, né? Então eles tinham que encontrar voluntários, treinar esses voluntários como dar aula de forró, para quando eles forem embora, eles passarem o grupo adiante. E aí foi passando. Foi passando e foi passando. Sim. Né? E eu fui a primeira voluntária que não era parte do Ciência Sem Fronteira. É mesmo? Né? Uhum. E aí... Como você conheceu o Forró for All? Foi engraçado, porque eu comecei eu passei 5 anos no Brasil, eu estou aqui há 22 anos, 24, mas eu passei 5 anos no Brasil, e lá no Brasil eu comecei a dançar Zouk. E um dos alunos de Zouk foi para a Europa dar aula de capoeira. E uma aluna dele veio para Toronto, ele me pediu para ciceronear, dar um suporte para ela, uma europeia. E ela que encontrou na UFT o grupo de forró, que era só no Facebook.
Ok. ainda. E aí a gente marcou lá e foi assim que eu fiquei conhecendo, né? Aí achei interessante, mas eu estava num momento da minha vida que você sabe, Ju, que a gente tem que se reintegrar. Depois de passar 5 anos fora, você perde o seu histórico de trabalho aqui no Canadá. Então aí você tem que começar tudo de novo. Então eu estava naquela fase de procurar trabalho, fazer bico aqui, fazer bico ali, né? E depois de um ano desse encontro, eu voltei para o grupo do Forró For All, que ainda não era Forró For All, era só forró na UFT. E aí comecei a participar. Depois de um ano, que eu fui a primeira vez, eu voltei. E aí comecei a tomar aula, né? Que ninguém... Era assim, eu acho que tanto eu quanto o Canija, a gente aprendeu forró lá, né, Canija? Exatamente. Exatamente. E aí começamos a aprender, e aí o Pedro, que era um dos instrutores na época, acho que era de segunda ou terceira leva de Ciência Sem Fronteira, me convidou para ser instrutora, né? Eu digo, não, mas eu não sou parte do Ciência Sem Fronteira, eu não sou aluna da UFT, eu não sei dar aula. Aí ele fez, não, Mari, todo mundo é assim mesmo, é do mesmo jeito. A gente vai aprendendo aos pouquinhos e tal. E aí foi, entendeu? E o resto é história, né, Cani? E aí, a história é muito bonita, porque já tem mais de 10 anos, né? Que Tem. né? Tem uns 12 ou 13 já, né? 12 ou 13, Na verdade, eu acho que é uns 14, porque, se não me engano, o Leandro começou em 2012. Então, como a gente já está em 2026, a gente está já 14 anos já. Né? Então, tem que Mas ter 15 anos, tem que ter Debutar. Conte aí, Cani, sua experiência um pouquinho. A minha foi bem parecida com a de Maristela também. Eu comecei um pouquinho depois de Maristela, comecei em outubro de 2014. Eu juntei porque eu estava numa casa que tem muita gente que ia pro forró. E aí eu fui lá, fui ver, tava querendo fazer amizade também. Gostei demais, demais. Nunca aprendi a dançar forró, apesar de eu ser da Serra, onde surgiu o forró pé de serra. Nunca aprendi lá. Mas aprendi aqui e gostei demais. Eu fiquei no Ciência Sem Fronteiras até 2015, voltei para o Brasil. E em 2017 eu voltei para o Canadá para continuar meus estudos aqui, minha carreira e tal. E aí nessa época eu parti pro forró de novo. Acho que já voltei como instrutor. E aí, em vez de só dar trabalho, eu comecei a dar aula também. Esse tema, né, para mim em especial, mas eu acho que para todo mundo da comunidade, né, assim, vê o forró com muito carinho, né, a comunidade com muito carinho, né, acho que muito bacana é que essa é uma comunidade que foi construída assim, foi se iniciando despretensiosamente, só com uma saudade, encontros, foi crescendo e hoje acolhe pessoas de diversas culturas, né, não é apenas brasileiros que vão lá, então a gente vê que assim como a gente também valoriza outras culturas também valorizam o Brasil, né? Então, o forró conquistou assim muitas pessoas aqui do Canadá, mas também do mundo, né? Eu também aprendi forró aqui no forró. Assim, obviamente no Brasil eu já tinha escutado. Eu sou um pouco lá daquela época do Fala Mansa, então estou na Nordeste, né? Porque o forró foi muito popular no Nordeste, mas no Norte e Nordeste, mas na região Sudeste do país. Eu me recordo, né, muito assim do Fala Mansa, trazendo para lá. Então, tinha já frequentado alguns lugares, mas não conhecia muito, assim, nunca tinha feito nenhuma aula. Eu fui conhecer o forró aqui, aprender aqui e entender que a cultura do forró é muito ampla. Mas depois eu fui descobrindo que tem estilos diferentes, tanto no aspecto da música e também da dança, né, do forró. Isso. E outro ponto que eu acho assim, muito importante, né, do forró já na nossa cultura brasileira, especialmente fora do Brasil,
é que a saudade é muito grande, né, das nossas perdas simbólicas. A gente fala, né, na psicologia que a gente vive um luto simbólico, né, que são aquelas coisas que ainda existem no Brasil, mas que nós não temos acesso. E falta mais um desconforto emocional muito grande, né, principalmente desse aspecto cultural, de ouvir a música, da dança, da comida, do cheiro. Ano passado eu fiz um workshop com uma colega minha, a Tereza, e as pessoas falaram muito de como que esses aspectos simples e sensoriais traziam um efeito muito grande, positivo quando tinha acesso e negativo quando havia falta, né? Que eles sentiam saudade do cheiro do mar, né? Sentiam saudade das músicas, da comida. E o forró, como é uma questão cultural, né? Ele acaba ajudando a gente a se matar um pouquinho mesmo da saudade relacionado a esse aspecto. Mas, para além disso, a comunidade, ela também, assim, os encontros se transformou em uma comunidade, aonde não dançar forró, as pessoas criam conexões, né? E dessas conexões é possível construir esse senso de pertencimento, que é algo muito sensível para quem mora fora do país, né? Ou que mora fora da sua região, né? Porque a gente no próprio país, quando você pertencimento é uma questão muito forte para todos nós, né? De modo geral, independente se você mudou ou não, porque é uma necessidade humana, e essa necessidade humana ela é construída, ela é preenchida a partir de relações sinceras, a partir de conexões seguras, né? E que você vai criando uma familiaridade, vai tendo aquela frequência, vai se conectando e vai se sentindo cada vez mais familiar, e isso traz o senso de pertencimento de uma forma geral. Obviamente tem outros aspectos importantes, né? E quando a gente está fora do país, a gente perde muito desse sentimento em vários aspectos, e o cultural também. Então, o Grupo Forró, eu acho que ele traz esse preenchimento para muitas pessoas, né, dessa construção de comunidade e de suporte e de pertencimento, né, que vai além do dança. Com certeza. Eu percebi muito isso quando eu me mudei para longe de onde está o Forró For All. Eu senti muito isso porque era muito a minha base, era a casa fora de casa mesmo. E é pesado, tá assim. Eu sempre quis começar uma comunidade parecida, nunca tive tempo, né, das coisas que você tem que fazer no dia, mas falta eu sinto muito. Sim, É muito enriquecedor, né? Tanto para pessoas quanto para casais também e para a cultura também, né? Você tem todo um psicológico de confiança, você confiar no seu parceiro quando você está dançando. Engraçado que a nossa comunidade começou com boca a boca. Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, mas era mais o boca a boca mesmo. E muita gente já fez comentários com a gente de depressão, superação de depressão, enriquecimento como casal, assim, porque você na dança você tem que ter aquele compartilhar de dançar, confiar na pessoa com quem você está dançando. A gente brinca até que nossa comunidade a gente não bebe álcool, porque a gente fica, como é que a gente vai confiar numa pessoa que está bêbado para dançar com a gente, entendeu? Para liderar a gente ou para a gente liderar quando a gente está bebendo, né? Não dá para. Mas tem um senso de família. A gente vê os pais trazendo os filhos. A gente já está com uma nova geração aí, o Canis incluído, né? O Gabi está com bebê, já está guinando, dançando forró, entendeu? Então, já tem alunas, tem uma com 2 anos de idade que vai para o forró, ela adora, ela dança, cada um pega ela e dança um bocadinho, então a mamãe pode dançar também, e a gente está lá sendo uma de babá, né? As festas que a gente faz, também as crianças aprendem sobre a cultura, aprendem a comida,
E aquele senso de família, aquele senso de você conhecer. A gente tem grupos que já desencadeou, assim, grupos fora do forró, mas fora da aula, né? Então, eles vão fazer hiking, eles vão andar de bicicleta, a gente já fez acampamento, passar o verão, passar o final de semana prolongado em acampamento, que um aluno levou barco, outro aluno fazia yoga, e que não sei o quê, a gente vai passear pelas cidades, conhecer cidades diferentes. E nas férias, o povo tem o costume já de vai no site para caçar festival de forró. Então a gente tá com a Brisa, tá com o Jam. Na Turquia, num festival de forró, eu fui na Suécia, eu fui em Portugal, fui na Espanha. E aí você conhece gente pelo forró. Você não precisa hotel. Ah, não, você tá aqui, você vem para cá para casa, não vai para casa de ninguém. Se você não bater o ponto lá na Holanda, na Alemanha, você cria um problema de amigo, assim, que, pô, Mari, você não deu para vir aqui, não sei o quê. Então, tem aquele senso de amizade, entendeu? Aquele apoio emocional. Já teve gente que, no meio da conversa, eu começo, me apresento, né? E aí, pô, mas o inverno está chegando, eu vou entrar em depressão. Se não fosse pelo forró, a gente não saía de casa. Entendeu? O Canija e o Winnipeg tem essa... Como é que está a comunidade aí, Cani? Você tem gente aí brasileiro? Eu não tenho nenhum amigo brasileiro aqui, não fiz nenhuma dessa comunidade. Eu tentei fazer em Windsor, tentei começar um grupo. A gente até deu umas 2 aulas lá, só que é difícil você começar do zero. Então a gente terminou não tendo sucesso lá, mas o que você estava falando sobre a variedade de atividades que a gente faz fala muito sobre o pertencimento, né? Que quando você pertence no grupo, muito do que você faz naturalmente é do grupo, mesmo que você não tenha a mira ou o objetivo de fazer com que todos façam junto as coisas, simplesmente gera uma grande parte dos seus grupos de amigos. Então você termina fazendo várias coisas junto aí. Mas aqui eu estou tentando pensar como é que eu começaria algo do gênero, porque eu estou com um bebê agora, e aí eu tenho que pensar como é que seria para eu e Corina liderar uma aula dessa, sem o bebê chorar, matar o povo, fazer as coisas que o bebê faz. Sim, E falando do bebê, eu vi um vídeo que vocês colocaram lá no grupo, mas, gente, que vídeo lindo de vocês dois. E com ele, era o treino, na verdade, né? Meu Deus, é lindo de ver aquele vídeo, assim. E uma coisa interessante de falar de comunidade, né? A Maristela estava dizendo assim, sobre essa questão de um senso de familiar, de princípios de família ou de união, né, de famílias. Né, as famílias também vão, não é só as pessoas que vão para... Realmente, assim, não é uma questão só da dança, as pessoas não vão para a dança. Mas não. Espaço significa, né? Então, é um espaço familiar. E as famílias já construídas vão lá, mas ali também construiu muitas famílias, né? Sim! Já teve pedido de casamento, pedido de noivado. O Canija mesmo casou com a Corina, que se conheceram no forró, entendeu? Então, assim, é muito legal isso. Muito interessante. Você vê o crescimento, o passar o conhecimento cultural. O Canija dançando com o Gabi e a Corina é um senso, você vê já as crianças aprendendo como os pais se amam, como os pais se tratam, entendeu? O senso de família ali, a confiança que você dá para o bebê de que papai e mamãe estão juntos, estão felizes, estão se divertindo, entendeu? Que é uma coisa que você aprende
na família, e o forró oferece essa oportunidade, entendeu? Então, Uhum. eu acho que o senso cognitivo de dançar, manter o equilíbrio, o amor, o senso de amor, o aconchego, as diferenças culturais que você respeita, mas ao mesmo tempo quebra barreiras, entendeu? De culturas que o japonês, o chinês, a gente teve o Jacob, que foi um instrutor maravilhoso, e na cultura dele não tinha esse negócio de bochecha com bochecha, aquele chameguinho que a gente faz no forró, e ele adorou, ele amou, e teve outras culturas que começam devagar e acabam se adaptando, e a gente vai nesse respeito à comida brasileira, né? Pessoas que se interessam para aprender português, visitando o Brasil, divulgando o turismo brasileiro também, não só do Nordeste, mas de outras cidades também. E aí eles conhecem ex-alunos que estão lá no Brasil. Ah, fica aqui em casa. Ah, eu vou fazer um guia com você, vou ali, vou acolá. E aí vai crescendo e vai desenvolvendo a coisa, e a gente vai divulgando não só o forró, mas a cultura, o costume, a comida, Sim. O jeito brasileiro, né? Exato. E esse é um outro importante nessa trajetória de viver fora, né? Então, aqui né, nessas plataformas que eu utilizo, como o Instagram, tem muitas imigrantes, né, que acompanham. E como eu sou da área da saúde mental, da terapia, né, as pessoas tentem me confortar, além dos clientes, das pessoas que eu trabalho, as outras pessoas do âmbito social também são confortáveis de compartilhar algumas das suas experiências, do seu conceito. E aí eu vejo, dentro das necessidades humanas que nós temos, nós também temos necessidades emocionais. E o espaço comunitário, que é seguro, né, ele nos ajuda realmente a preencher várias dessas necessidades, né, da conexão, e como você está dizendo, Mari, do fortalecimento da cultura. Então, quando você vive em um outro país, e principalmente Toronto, né, que é uma cidade que tem gente de todo lugar do mundo, encontrar coisas da nossa cultura, a gente encontra, mas não é tão acessível quanto era no Brasil. Tem até aumentado anos, né, aqui em Toronto em especial, tem crescido muito a população brasileira aqui, mas ainda não é tão fácil acessar como a gente acessava no Brasil. E é necessário, né, a gente continuar fortalecendo. A adaptação cultural não é excluir a nossa cultura para poder se preencher toda dessa cultura que nos acolhe, no caso do Canadá. Né? A adaptação cultural é a gente conseguir, de fato, se ajustar também a essa nova cultura, mas preservar aquilo que é conseguir fazer o link ali, né, dos que que as duas culturas ou mais conseguem nos trazer de base, nos trazer de sustentação. E a nossa cultura em si, nós que imigramos adultos, a nossa cultura de origem ainda tem um papel muito importante no nosso processo emocional também. Né? Então, ter um espaço como o Forró for All, onde a gente consegue fortalecer a nossa cultura, né? Continuar participando questões das nossas culturas, da nossa cultura aqui é muito importante. Para as famílias conseguir passar isso para as crianças. Ou as crianças que chegaram muito novinhas do Brasil, ou aquelas que nasceram aqui, são filhos de brasileiros, né? É um espaço para isso. E a adaptação cultural que o forró também nos possibilita traz muito dessa inclusão de outras culturas, né? Eu acho que é muito legal a gente falar disso também. A família do Canidia, inclusive, é uma família multicultural, né, Canidia? Agora é sim. Minha esposa, ela era professora de forró por muito tempo e é das Filipinas. E eu acho que, além da parte de fortalecer a cultura, um dos benefícios, eu acho que um espaço como esse forró, é só mesmo de expressar a cultura, de você conseguir, independente do objetivo de fazer ter mais no futuro, do que quer que seja, ser entendido, compartilhar
muito do contexto cultural, contexto social, contexto até das músicas, o porquê que alguma coisa que, sei lá, Luiz Gonzaga fala é engraçado. Esse compartilhamento do contexto, ele lhe dá uma avenida de expressão que é, pelo menos para mim, emocionalmente necessária, né? Eu curto muito isso. Sim, é. Eu, a arte, ela é terapêutica mesmo, né? E o forró, para mim, Uhum. é terapêutico, né? A dança, ela traz esse movimento do corpo. Tem vários estudos que falam que é importante, porque tem cursos que se trata do corpo e que traz benefícios no aspecto emocional e mental, né? E a arte, com certeza, possibilita isso, e especialmente me encontrando no forró muito nesse aspecto de conseguir ali estar tendo contato com a nossa cultura, e também essa questão da dança, né? Como eu mencionei, eu não dançava no Brasil. E a experiência que eu tenho, sensorial mesmo, de estar dançando, é muito agradável. Eu falo assim, é relaxante. Uhum. Eu sempre brinquei muito assim, o forró é a minha terapia, né? Psicoterapia, É, Uhum. que realmente, para mim, no caso, é de relaxamento, e que ajuda muito assim, nesse processo das nossas necessidades também, né? De descanso, de prazer, de relaxamento. Uhum. porque quando a gente imigra, especialmente para um país que não fala a nossa, não é parecido com a nossa língua, com a nossa cultura, a gente cansa muito mentalmente, Uhum. porque, por exemplo, para mim, eu falo 3 línguas, então eu tenho que estar traduzindo toda hora, 24 horas por dia, me cansa. Uhum. E você perde muito de sua personalidade quando você tem que se ajustar à cultura diferente. Uhum. Uhum. Eu tenho um parceiro que é canadense, então o Steven, ele me ajuda muito em termos de... Foi ele que me motivou a reiniciar o forró, porque ele falava, você não está saindo, você tem que ter sua comunidade, vai lá pro forró e tal. Mas tem essa questão de... Ele não entende a cabeça do imigrante. É Uhum. diferente da cabeça do local, do morador local, Uhum. entendeu? Então, assim, para a gente perde. Teve uma época que eu falava para ele, eu digo, você não sabe o quanto eu tive que me anular como personalidade para poder me ajustar à cultura canadense. Uhum. Porque se eu morasse no Brasil, se eu continuasse no Brasil, eu encontrava com canija, depois de um ano sem ver canija, e canina é tipo assim, eu saio largada, vou dar um abraço, vou dar um cheiro, e não Uhum. sei o quê. Mas a comunidade canadense aqui vai interpretar um negócio assim, vai ficar, que negócio é Uhum. esse? Eu levei o filho do Steven para a Suécia, para o forró, ele olhou assim, Maristela, eu vou dançar com essa mulher que o namorado dela vai deixar eu dançar com ela? Eu digo, vai, filho, não se preocupe, não. Ele não entra na cabeça dele que a dança, você não precisa ser um casal, você não precisa estar junto, e não significa trair, porque Uhum. você está dançando com uma outra pessoa. E é uma das belezas do Fall for All, é que a gente troca de parceiro. Porque Uhum. cada um tem seu jeito de dançar, tem seu estilo. O Cani já tem um estilo, às vezes, tipo capoeira e tal, que você dança com ele, a gente... Quem já dançou com o Cani já sabe como é o jeito dele, mas a Ju dançando é um outro jeito, eu dançando como líder é um outro jeito. Então, quando a gente vai para um restaurante, para um bar, para uma night, a gente não sabe como a pessoa vai dançar. Então, você tem que se adaptar ao estilo da pessoa. E isso é uma Uhum. outra forma de se adaptar, de respeitar, que você... A gente a gente adaptou um pouquinho a questão da segurança, de, tipo, às vezes a pessoa, principalmente a mulher, né, talvez não se sinta confortável de dançar com uma pessoa, e aí você põe o braço no ombro da pessoa, e os rapazes do forró sabem que isso aí é uma deixa que a menina não está confortável com aquela pessoa,
entendeu? Engraçado que isso foi uma das primeiras experiências que eu tive quando ainda estudante. Eu fui para a festa do forró e eu percebi que a menina estava desconfortável dançando com o cara. E eu falei com o instrutor, ele fez assim, Mari, vamos fazer assim, você chama ele para dançar, eu chamo ela para dançar e a gente vê o que está acontecendo. E acabou que o cara estava bêbado e tal, puxando demais, e a gente contornou a situação amigavelmente, entendeu? Então tem todo esse negócio de cuidado com a comunidade, ser amigo, aquela questão da familiaridade, mas também essa questão de... É uma forma da gente relaxar. Porque a gente está na nossa cultura, a gente está na nossa comunidade, a gente pode ser mais despachado, rir mais alto, porque na sociedade canadense o barulho às vezes é considerado abusivo, cachorro latindo, uma música mais alta e tal. Então tudo isso cansa a mente da gente e o forró proporciona esse espaço de relaxar, de ser você mesmo quando você está dançando, né? Sim, é verdade. E aí, esse é um ponto que você traz interessante que eu queria falar, é que a dança, qual que é uma dança, né, que demanda assim, um contato físico, né, grande, né? Pensando, às vezes, em alguns lugares no Brasil, pode ser que tenha alguns lugares as pessoas vão mais para paquerar, né? Vão mais com a intenção mesmo de curtir, né? Agora, a comunidade forró, eu percebo assim que quem fica lá realmente entendeu que ali não é espaço para isso. Às vezes as pessoas podem deixar com curiosidade ou achar que ali vai encontrar um ambiente que já é de dança brasileira. Tem alguns estigmatismos também, né? Latinos, e ainda uma dança tão sensual, com contato, pode trazer mal entendimento para algumas pessoas. Mas na comunidade do forró, essas pessoas não ficam, elas podem até chegar com curiosidade, né? Com atenção, elas não vão encontrar ali e elas não conseguem ficar, elas não conseguem realmente assim construir vínculos, porque o objetivo é outro, né? Então eu percebo que quem fica é porque tem um carinho especial pelo forró e pelo que aquele espaço oferece, pelo que é possível construir naquele espaço. Tanto que você mesmo, Mari, e o Canidia também trouxe assim, esse senso de família que ali tem, né? Do respeito. Tanto que os casais, filhos, levam os filhos deles, e mesmo lá tendo sido construído, algumas famílias terem se lá, né, relacionamento familiar, conjugais, lá, foi muito respeito, né? Não é um de azaração, de fala, nem sei mais falar. Pode até começar dessa forma. Mas aí a gente tem a postura, não é uma coisa assim bem tradicional, a dança clássica, né? A gente não impõe, mas é uma coisa que naturalmente a pessoa percebe. A gente teve estudantes que vieram para azarar, começaram querendo azarar, e aí a gente o braço é cá em cima, não é lá embaixo, entendeu? E essas pessoas naturalmente ou se adaptam, percebem e começam a entender nosso estilo, que é uma coisa que ela acontece naturalmente, Ju. Uma coisa que me encanta. É um respeito que a gente tem pelo próximo. Sim, entendeu? E essas pessoas acabam naturalmente, como você falou, não é aqui, não é minha vibe, eu vou para outro lugar, entendeu? Mas aí eles continuam no grupo do WhatsApp, por exemplo, por quê? Porque as bandas anunciam os eventos. Aí eles vão para as festas e a gente acaba indo porque as bandas de forró, às vezes, vão abrir uma dança de salsa e ninguém dança. Aí eles ligam para a gente, Mari, dá para fazer aula de forró lá no bar, porque não tem como dançar e que não sei o quê. E aí a comunidade vai se espalhando, o Harbourfront já convida a gente, o Dovercourt House,
o St. Lawrence Market, eles já conhecem a gente, já programam para o próximo ano. A gente tem convites de outras cidades também, mas é mais difícil. Por quê? Porque é uma comunidade de voluntários, cada um. No tempo que o Canis já começou, todo mundo morava no mesmo prédio. Não era, Canis? Então, aí vocês praticavam as coisas lá em casa. De noite alguém acordava, bolei um passo aqui, vou ali. Hoje em dia a gente não tem mais essa oportunidade, porque cada um tem sua vida, tem seu cotidiano, e aí é mais difícil, né? E eu acho que isso conecta muito com o porquê da diferença de se tem, como você falou, azaração ou não. Eu acho que a diferença entre paquera e família, em muitos casos, é o prazo. Porque uma paquera de 40 anos é o que você chama esposo ou esposa, né? E o Forró Forró, ele é uma parada que funciona por décadas, pelo menos para algumas pessoas ali. Então, isso naturalmente desencoraja essa paqueração. É diferente de uma noite que você vai, muitas das pessoas que você vê, você nunca mais vai ver na vida. Então, o seu comportamento é diferente, você tem um pouco mais de, de pele na linha, de como você se comporta e tal, e aí você vai um pouco além, às vezes, do que você seria orgulhoso de entender que todos sabem que você agiu daquele jeito. No forró, todo mundo tá em casa, né? E em casa você não se comporta como na festa. Sim. Comentários aqui. A Celina colocou assim, olá a todos, parabéns pela iniciativa de criar o grupo do forró. Acho muito legal, apesar de não saber dançar. Então é a oportunidade, Celina. Exatamente. Toda sexta-feira, das 7 às 9, a gente está lá, bate ponto. Às vezes tem, por exemplo, essa sexta-feira agora vai ter o Jogo do Brasil, então a aula termina às 8h30 para poder começar o jogo. O pessoal já está tentando controlar um barzinho aí para poder participar. E aí vai, né? Do forró vai para onde? Vai para o karaokê, vai para o barzinho tomar uma cervejinha ou comer um petisco antes de ir para casa, entendeu? Vai dar uma esticada, vai para o show da banda, que começa em outro lugar, e por aí vai. Mas é assim, não precisa você ter um parceiro, você não precisa saber, porque todos os voluntários aprenderam ali, a gente só está passando o pouco que a gente aprendeu, entendeu? E tem a questão de praticar, porque é uma hora de aula e é uma hora de prática. Meia hora trocando de parceiro e o final da meia hora final, né? Você dança com quem você quer. E aí as meninas chamam os rapazes chamam as meninas, não importa a idade, não importa o nível de forró que você dança, e com todo respeito pela cultura, pela personalidade de cada pessoa, se a pessoa quer liderar ou quer seguir, você dança de uma forma natural, entendeu? Então é maravilhoso e pode ir sim, Celina, que vai ser muito bem-vinda. Sim. E ela fez um comentário também de uma fala sua. Ela coloca assim, que bacana a ideia de vínculo de confiança com o parceiro da dança. Isso vira um vínculo de confiança além da dança mesmo, é verdade. Isso são aspectos importantes e que para essa confiança ser construída, precisa realmente de tempo, né? Precisa de entender ali qual que é vamos dizer assim, a intencionalidade daquele espaço, né? E o forró, ele pode lugares do Brasil, ou até fora do Brasil, tem alguns preconceitos por conta dessa questão que passa um pouco, né, a sensualidade para algumas culturas, como a Mari comentou, mas ali é um espaço diferente, né? Tanto que ele se sustenta por 14 anos apenas com voluntários, né? Porque é uma instituição, né? Para algo funcionar por tanto tempo é porque tem valor ali. Pessoas voluntariamente, ou seja, não tem remuneração. Existe uma taxa, né, que é cobrada, mas não é para pagar os voluntários, é para pagar um espaço e auxiliar com celebrações que acontecem. Então,
como a Mari mencionou, né, o Natal, festa junina, agora Copa, tem várias Dia dos Dia Namorados. dos Namorados, o Halloween também, porque não é só a cultura nossa que a gente respeita, a gente implementa a cultura do país que a gente está. Então, eu acredito que os grupos da França, os grupos do Japão, eles provavelmente fazem a mesma coisa, fazem essa interação da cultura brasileira com a cultura local, entendeu? E ainda tem a questão, como você falou, Ju, não só a questão da confiança com estranhos, mas o desenvolvimento quando um casal vai, entendeu? A gente tem o exemplo, por exemplo, do Fernando com a Mariana. O Fernando era tímidozinho, não dançava nada, a Mária que puxou ele, e ele deu uma entrevista maravilhosa falando, olha, eu nunca me imaginava dançando, entendeu? E essa conexão na dança, eu acredito que se estende para o casal. Se estende para a comunicação, a questão de confiança, aquela questão de como uma pessoa se expressa diferente da outra, e eles vão se entendem mais e aprendem a confiar mais, né? E solidifica o relacionamento deles também, entendeu? Então, eu acredito que isso também aconteceu entre o Canija e a Corina, especialmente porque eles têm a diferença cultural deles como casal, mas não precisa ser essa questão de diferença cultural, mas também a diferença entre indivíduos, né? Sendo brasileiros, cada um fala de uma forma diferente, que você, como psicóloga, também deve saber essas diferenciações, mas tem isso que ajuda na dança, né? A dança proporciona isso. Com certeza. E ter um hobby em comum aproxima. Como é? Não, eu ia falar que a conversa está muito boa, a gente está chegando ao final. Uma mensagem, pode falar o que você ia dizer, Canija, e depois, se tiver alguma mensagem que você gostaria de deixar para a gente nesse episódio, e depois a Mari. Tá, eu só estava falando que você, como um casal, ter um hobby em comum lhe dá muito contexto compartilhado para você se aproxima um pouco mais, né? Seja o que for, e no caso do forró é um hobby que é bem natural ele ser um hobby de casal, é bem normal estar em casa e dançar, e é uma coisa que junta, não precisa de equipamento, com ter muita expressão de alegria, que aproxima também. Então, pelo menos pro meu casamento, eu não sei se ajuda na comunicação, mas o forró ajuda no forró em si, e que é uma ajuda que por si só é válida. Não, eu queria só falar que obrigado por ter a gente aqui e boa noite para todo mundo. Boa noite, eu que agradeço, foi muito especial ter vocês aqui, né? Eu tenho um carinho muito especial pelo forró, e ele realmente, assim, eu vejo ele como um ponto de apoio muito importante para mim, para as pessoas que eu conheci lá, né? Gente que mora fora, então eu sou da área da saúde mental e vejo valor em um espaço como esse, porque nós temos várias necessidades, não é possível a gente suprir tudo em um único lugar, né? Então, construir o senso de comunidade, sair, conhecer da outra cultura, vivendo, fazer novas amizades, fortalecer a nossa cultura, tudo isso é importante e a gente vai construindo com o tempo e em lugares diferentes. E o forró pode nos ajudar, o grupo, né, da comunidade pode nos ajudar com muitos desses aspectos, né? Então, é muito valioso ter vocês aqui hoje com a gente. Obrigada. Obrigada. E isso também é importante quando você vai, você volta. Porque tem muita gente do grupo que voltou para o Brasil, mas quando vem passear aqui, a Gui, por exemplo, sempre bate pela no forró para dar um oi, entendeu? Aproveitar, porque é uma coisa maravilhosa. Então, Ju, obrigada pela oportunidade de compartilhar essa experiência que a gente teve como instrutor, como forró, como cultura e como crescimento individual também. Eu acho que seu trabalho é muito importante e a gente sente sua falta, mas a gente sabe que você está trabalhando. Mas sempre que puder, pode aparecer lá que vai ser com todo prazer
qualquer pessoa sempre bem-vinda. Então, obrigada. Também estou com saudades. Vou ver se eu consigo me organizar para ir na sexta-feira. Aproveitar a celebração de São João, mais um motivo aí para ir, né? E todo mundo tá vendo aqui ao vivo, né? O episódio ele é gravado ao vivo aqui na live do Instagram e depois eu disponibilizo nas plataformas de podcast, como no YouTube e no Spotify. Então, quem está vendo aqui, muito obrigada, seja bem-vindo e também é convidado, né, a ir conhecer o forró. E quem estiver na gravação, também fica aí a dica, né, de poder estar conhecendo, pelo menos ir para poder conhecer. Não é obrigado a dançar, não é obrigado a fazer aula, o espaço é para isso, mas você pode sentir primeiro, conhecer o espaço, pessoas, até você mais à vontade poder experimentar dançar. Vocês podem falar o endereço, o dia e o horário que funciona só para quem está assistindo? Sim. 115 Esplanada, atrás do St. Lawrence Market, mas você entra pelo fundo do prédio, pela parte de trás do prédio é a entrada, né? E WhatsApp, Instagram, Facebook são as plataformas que a gente usa. Você sempre pode perguntar, a entrada, você faz o registro, são 50 pessoas por toda sexta-feira, que é o limite do espaço, infelizmente a gente não pode reter mais pessoas, né? Então, às vezes a demanda é muito grande, mas a gente está sempre de portas abertas, 7h30 é o horário assim, limite para participar da aula, porque senão interfere um pouquinho na recomeçar tudo de novo. E a gente espera também o Canija e a Corina quando vierem visitar aqui Toronto. Dá lá a passada que a gente... massa! Pra gente conhecer o Gabi pessoalmente. Então, são sextas-feiras, né? Nesse endereço das sextas-feiras, de 7 às 9 da noite. Exato. Tolerância de atraso de, no máximo, meia hora, 30 né? minutos. 30 minutos. E para mais informações, você consegue acessar o Facebook e o Instagram, né? Só pesquisar Forró for All, né? E aí vai encontrar o link de Exatamente. Mais uma vez, gente, muito obrigada. Muito especial ter vocês aqui. Um beijo e a gente se vê na sexta. Boa noite, Cani. Tchau. Quando puder, a gente vai ficar muito feliz de ver você. Com certeza. Um beijo. Manda um beijo. Beijo. Tchau. Obrigada por estar comigo em mais um episódio do Laços Além das Fronteiras. Espero que essa conversa tenha feito você se sentir mais acompanhado, compreendido ou até mais conectado com a sua própria trajetória. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que também esteja vivenciando os desafios e as transformações de construir uma vida entre culturas. E lembre-se, pertencimento também se constrói nos encontros, nas histórias e nos vínculos que criamos ao longo do caminho. Até o próximo episódio.